Gregárias e gregários, nós aqui para mais um Gregário Cycling, com o PhD Gerson Leite, que está nos prestigiando na agenda disputada que ele tem. E aí, só para colocar a bola em jogo, né, o planeta tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, o nosso principal Homo sapiens lá uns 300 mil, e há mais ou menos uns 50 a gente está se esforçando pra caramba para acabar com o planeta e a conta já está chegando na hora que a gente vê Porto Alegre, furacões terríveis na Flórida, temperatura que varia 20 graus de um dia para o outro, vai de 40 para 20 para 18, umidade relativa do ar em São Paulo batendo 20%. Mas tudo isso, Cruz Gerson nos ajudar aqui a entender que escolhas a gente deve fazer da hora de treino, do dia de treino, levando em consideração esse aspecto de que o nosso corpo humano tem limitações, e alguns artigos dizem que acima de 39 graus centígrados de ambiente ele já começa a sofrer, e a gente vê situações, notícias de idosos que falecem, vêm a óbito no hemisfério norte, em casa, porque não tem ar-condicionado e a temperatura está mais severa. Mas, voltando ao foco aqui, Gerson, bem-vindo. E vamos conversar sobre esse assunto aqui. Não vamos resolver o problema do clima, mas eu acho que a gente pode pensar e ajudar as pessoas a se adaptarem a isso, né? Com certeza. Primeiro, Álvaro, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no Gregário. Acho que já é a terceira ou quarta participação aqui. E sempre fico muito feliz de poder contribuir, poder discutir assuntos relevantes e que ajudem outras pessoas. Acho que o foco de um podcast tão bacana quanto o de vocês é ajudar realmente aqui os nossos ciclistas e nossos esportistas que estão assistindo, né? Então, obrigado pela oportunidade de poder ajudar outras pessoas aqui através de vocês. Tá? É sempre um privilégio. E vamos lá, quem mora no Nordeste já entendeu que, seja pelo calor ou até pelo vento, depois de 5 horas da manhã não pode treinar. Quem mora em Brasília também já se adaptou pela baixa umidade constante que é o Planalto do Brasil. Mas quem não está nesses lugares, no caso aqui do Sudeste ou do Sul, que estava acostumado mais ou menos com algumas coisas, está encarando mudanças radicais de temperatura, temperaturas que ficam excessivamente altas e quebrando recordes, junto com níveis de umidade baixo e ainda poluição de queimada. Mas vamos separar esses fatores para falar de calor. Qual é o impacto do calor na fisiologia do corpo humano? Acho que o primeiro ponto, Álvaro, é que o nosso corpo produz calor, né? Então, a gente vive produzindo calor a todo momento, tá? A gente tem uma moeda energética que é o ATP. Toda vez que a gente quebra essa moeda energética do ATP, a gente gera energia e calor, né? E o nosso corpo é como se fosse um carro gastão não muito econômico, porque de 20 a 30% da energia que é produzida se transforma em movimento, e de 70 a 80% da energia produzida é transferida como calor, né? Então a gente já produz calor o tempo todo, isso faz parte da nossa vida, e aí, quando a gente encontra desafios de ambientes quentes, a gente gera um estresse no corpo que ele precisa se ajustar, né? Nós somos homeotermos. Homeotermos são, realmente os mamíferos são homeotermos, né? Que conseguem regular a sua temperatura corporal. E no nosso caso especificamente, a gente, né, o nosso corpo tenta que o estresse fisiológico seja menor por conta do calor. Nossas células funcionam bem ali entre 36 e 37 graus, quando a gente pensa em repouso. E no exercício a temperatura aumenta, né? Chegando ali 38, 39 graus. 39 graus já é uma temperatura não muito bem-vinda, pensando internamente no corpo, né? Mas uns 38 graus, 38,5 já é uma temperatura já mais aceitável, né? E a gente tem uma série de mecanismos fisiológicos para tentar lidar com essa mudança de temperatura, seja ela pelo exercício, seja ela pelo ambiente, ou seja ela pela junção dos dois, que é exercício, que já aumenta a temperatura, mais ambiente quente, que vai aumentar esse estresse térmico, né? Então a gente
entra nos pontos de termorregulação e especialmente na perda de calor pelo corpo, tá? O nosso corpo vai tentar se ajustar a partir disso. E só um hiperlink aqui do livro Born to Run, de que a corrida, há muito tempo atrás na África, era um instrumento de caça. Então, os nativos faziam um arco em volta do animal e saíam num trotezinho. O animal dava um sprint, parava, dava um sprint e parava. E como os quadrúpedes só regulam sua temperatura pela língua, quando ele está correndo, ele não consegue regular a sua temperatura. Então o que acontecia é que nessa sequência desse trotezinho com o sprint do animal, chegava uma hora que o animal entrava em hipotermia e caía morto de calor. Então, só para ilustrar de que calor mata. Sim, né? No caso, hipertermia, né? Hipertermia. Hipertermia, porque a temperatura explode, né, entre aspas aqui, e quando a célula está numa temperatura aumentada, ela começa a não conseguir funcionar direito, né? Então é uma coisa muito interessante, porque se eu coloco a célula numa temperatura mais alta do que é adequado para ela, ela começa a ter dificuldades para os processos químicos acontecerem. Então essa célula, ela passa, por exemplo, a produzir menos energia, né? E aí se acontece isso de forma no corpo todo, né, seja do animal, seja do ser humano, no animal ali, no quadrúpede, como você falou, no ser humano, por exemplo, a gente pode chegar, em casos extremos, realmente a óbito, né? Já que as células não conseguem produzir mais energia, a pessoa passa mal e acaba morrendo por hipertermia, né, por estresse térmico. Então, a principal forma, a gente for pensar que a principal forma do ser humano perder calor, né, a gente perde calor aqui por condução. Então você conduz calor para um objeto, você está numa cadeira fria, num banco frio, você está trocando calor com ele. Você perde calor por convecção é vento, né? Então, que pode ser vento, pode ser água, por exemplo, também, né? Então você tem um vento aqui passando, esse vento está tirando moléculas quentes do seu corpo e tentando trazer moléculas frias. Que é a diferença de pedalar no rolo e pedalar na rua. E aí o problema é quando o ambiente está quente, aí o ventilador traz moléculas quentes juntas e não resfria teu corpo, né? Uhum. E aí foi aí a brilhante ideia lá que, mais de um século atrás, criaram o ar-condicionado, que é jogar esse ar na pessoa, mas um ar resfriado, porque assim você realmente tira as moléculas quentes e traz moléculas frias, ajudando a resfriar esse corpo. E a principal forma da gente perder calor é por evaporação. E a gente evapora o suor que a gente produz, né? Então, muitas pessoas se incomodam em suar durante o treino ou no dia a dia, mas o suor é um baita mecanismo de regulação da temperatura. Eu, particularmente, suo muito, né? E conheço muitos atletas que suam muito também, mas a gente está perdendo líquido na tentativa de perder calor, né? Então, a gente leva o líquido para a pele, as glândulas sudoríparas são acionadas pelo sistema nervoso, que está percebendo que a temperatura está aumentando no corpo todo. A gente aumenta a liberação de suor na pele. Teoricamente, a gente espera que esse suor ganhe calor, já que a gente está trazendo calor pelo sangue ali. O sangue é um importante transportador de calor. E essa molécula de água do suor vai ganhar calor e vai evaporar. Só que ela pode evaporar com mais facilidade em ambientes com umidade relativa do ar mais 50% para baixo, ou pode começar a ter dificuldades a evaporar quando o ambiente está ali 60% de umidade relativa do ar para cima. Por exemplo, provas no litoral, competições ou treinos no litoral aqui brasileiro, como um todo, né? Então, competir, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, competir em Santos, Guarujá, no verão é um inferno, né? Competir no Rio de Janeiro. O Iron lá de Florianópolis, ou de Fortaleza, né? O Ironman de Fortaleza é o caos sempre, porque é sempre muito quente, sempre muito calor, né? Muito, muito úmido. Eu estive lá esse ano e vi muitas pessoas passando mal, e muito mal, por estresse térmico, né? Então, é uma coisa bem complicada, mas uma coisa bacana é que a ciência vem trazendo possibilidades
de muitos anos para cá, para ajudar a evitar esse quadro extremo de hipertermia, né? Ou algumas coisas associadas como desidratação extrema, como às vezes até uma hiponatremia, que envolve também, normalmente acontece em calor extremo, tá? Que é a O que é diluição dos sais. hipoanetermia? Hiponatremia é uma diluição dos sais que a gente tem no sangue por excesso de água. A água é bom, a água é ótimo, mas em excesso ela pode diluir demais, especialmente o nosso sódio e o nosso potássio, e a célula precisa de concentrações ótimas de sódio e potássio para funcionar bem, né? Lembra lá da biologia do ensino médio, né? Bomba sódio e potássio da célula e tal. Então, aquilo é verdade, aquilo é real e a gente precisa manter isso funcionando de forma adequada. E quando a pessoa ingere muito líquido, muita água, e só água pura, ela dilui demais esses sais e a pessoa começa a passar mal porque as células também passam a não conseguir trabalhar direito por as concentrações de sódio e potássio não estarem ajustadas. Então a pessoa passa mal, né? Casos extremos chegam até vir a óbito, né? Por conta dessa diluição dos sais, mas isso normalmente é revertido até meio que rapidamente quando você já dá uma solução ali, por exemplo, um isotônico para a pessoa com uma certa quantidade de sódio e um pouco de potássio, né? Potássio a gente não precisa tanto, mas de sódio sim. Então a gente tem aqui, por exemplo, os isotônicos foram criados lá no final da década de 70, começo da década de 80, para minimizar mortes no futebol americano, né? Quando o pessoal, aquela vestimenta era muito quente, chegava ali a época do verão, o pessoal morria em treino por hipertermia, por estresse térmico, morria em jogo, do nada apagava, na hora que ia ver estava morto, né? E aí o pessoal do time, que estava alocado na universidade lá na Flórida, começaram a pensar, a estudar mais isso. Foi quando, na década de 80, especialmente, a gente tem uma mudança na ciência do esporte gigantesca, quando a bioquímica do esporte vem mergulhando dentro do esporte mesmo, e também a tecnologia dos materiais esportivos. É a partir daí que a gente começa a ter vestimentas tecnológicas, especialmente, por exemplo, para que as pessoas percam calor com mais facilidade e não segure o calor ali dentro dela, né? Que era, no caso do ciclismo, usar roupas de lã e de elanca, então jersey de lã e breteles, não tinha bretelle, mas shorts de elanca que termicamente não eram muito bons, são charmosos, mas não eram os melhores materiais. Ficavam bonitos na foto, mas na prova mesmo só dava trabalho. Então a gente passa a ter tecnologias avançadas, ou iniciando ali o avanço da tecnologia de hidratação, de isotônicos, de concentração de sais em bebidas, investimentos tecnológicas, tudo por conta desse estresse térmico que o pessoal começou a entender que o pessoal estava morrendo exatamente por conta disso, né? Agora, vamos começar pelos acessórios e depois pelos hábitos. Os acessórios, cada vez mais a gente vê atletas de elite usando aqueles coletes de gelo, né? Antes e até depois das provas. O quanto para um amador esforçado, então a gente está falando de, sei lá, quem treina menos de que 15 horas por semana, no mundo real até 6, 8 por semana, o quanto faz sentido um ouvinte nosso com esse perfil comprar um colete para usar antes de sair num treino de dia muito quente? Olha, Álvaro, eu costumo dizer que vai fazer sentido dependendo de quem for a pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que elas têm uma dificuldade maior com o calor do que outras. Então não é uma coisa que todo mundo sente igual, para mais ou para menos. Tem pessoas que regulam melhor a sua temperatura, tá? E tem pessoas que não regulam muito bem sua temperatura corporal. Hoje em dia a gente tem sensores de temperatura internos já há muitos anos. Na década de 70 o pessoal usava termômetro retal,
tá? A temperatura retal é uma temperatura importante para a gente entender a fisiologia da pessoa, essa temperatura interna das pessoas, tá? Até tem uma polêmica de que o Filippo Ganna, quando foi fazer o recorde da hora, estava usando um termômetro retal com uma transmissão que não seria legal, mas que se você assistir o vídeo, quando ele acaba a prova, ele faz um movimento como se ele estivesse acomodando alguma coisa que estava incomodando ele no reto. E, por outro lado, cada vez mais você vê um acessório nas faixas cardíacas, que é um quadradinho, parece um clipe gigante, que é exatamente para você ter no display do seu Garmin, o Wahoo, que quer que seja, a sua temperatura corporal, né? Sim. E aí, assim, pensando aqui na questão histórica, né? A gente sai da temperatura retal com microtermômetros ali, a gente entra na era das pílulas térmicas que a pessoa engole, uso único, e aí ela realmente tem um Ares ali que manda informação da temperatura interna da pessoa. E a gente chega hoje num dispositivo portátil, um quadradinho, que você prende ali na cinta cardíaca e ele faz uma leitura de temperatura da pele e temperatura interna, tá? Existe uma tentativa da própria empresa, é uma empresa suíça, de validação científica desse equipamento. A gente já sabe, por exemplo, que determinadas faixas de temperatura, ele superestima aproximadamente 0,5 a 0,7 graus, tá? Ou seja, ele não é o equipamento mais preciso do universo, mas ele é o único disponível que a gente tem para ser prático, né? Uma pílula para você colocar e fazer um uso único, ela é caríssima, ela custa mais de $100. Você tem que comprar várias pílulas e a empresa só vende para pesquisa. Então não dá para um time comprar né, não sei na Europa se o pessoal consegue fazer isso, mas para a gente aqui não dá para comprar. Então a gente tem que usar esse dispositivo realmente, entendendo que ele tem um erro, né? Mas buscando uma informação no treino. Por exemplo, já tive atleta que entrava no treino e a temperatura dele só subia. Só subia, subia. 1h30 de treino e a temperatura do cara só aumentava, batendo 39, 39,2, 39,3. Isso já me ligou um sinal de alerta, porque é uma pessoa que podia ter um estresse térmico, uma ocorrência de saúde grave dentro de uma competição. Alternativas para essa pessoa. Primeiro, tentar fazer uma adaptação ao calor. Segundo, fugir de horários mais quentes e de competições em locais quentes. Mas voltar à pergunta anterior, qual é o perfil? Porque me vem a figura daquele chevette cheio de relógio medindo tudo, mas é um chevette. Então, alguém que treina 6, 8 horas por semana vai ter uma situação que pode estar nesse limite e que esse tipo de equipamento tem uma utilidade e uma importância? Perfeito, obrigado por retomar a pergunta aqui, porque eu já estava me perdendo, né? Mas para algumas pessoas vai fazer muito sentido ter um equipamento para medir a temperatura corporal dela, tá? Eu entendo que sim. Se a pessoa tem um problema com calor, se a pessoa tem condições de adquirir o equipamento, eu peço que ela adquira, tá? Se a pessoa não tem problema com calor, eu entendo que talvez possa ser mais um luxo de tentar entender mais uma variável ali dentro. Pode ser ok? Pode ser ok. Pode ajudar? Pode ajudar. Mas se ela não tem problema com calor, não vejo motivo para isso. Mesmo que ela treine ali 6 horas por semana. Mas se ela tem problema com calor, mesmo que ela treine 6 horas por semana, isso faz muito sentido. Porque vai nos ajudar a fazer intervenções para auxiliar essa pessoa a se estressar menos com calor e ter menos estresse térmico na vida dela, né? Agora, nenhuma pergunta é besta, mas essa é besta. Como é que eu posso descobrir se eu tenho problema com calor? Por exemplo, eu sou filho de piauiense e carioca, mas eu me sinto muito mais confortável a 20 graus do que a 35, 40 graus. Eu me sinto um sangue piauiense e carioca falsificado porque eu não opero bem no calor. Mas é psicológico, é uma sensação, eu nunca medi isso.
Dicas práticas para a gente saber se a gente tem problema com calor. Primeiro, se você se pesar antes e depois do treino, tá? E você perder mais que 2% do seu peso corporal dentro daquele treino, vai dizer que você está suando muito, né? Segundo, você sente uma sensação durante o treino que você vai explodir de calor quando você está treinando no calor. Nossa, eu estou me sentindo mal aqui, parece que eu estou explodindo, né? Uma terceira é você ter câimbras, muitas câimbras durante treinos maiores que 1h30, tá? Mesmo em treinos ou em provas. E que um sintoma que está muito associado à desidratação aí já de moderada a grave, é ter muita dor de cabeça pós-treino, tá? Ficar assim várias horas com dor de cabeça e depois do nada ela passar, né? É um sintoma, por exemplo, de desidratação. Então, e obviamente ter essa sensação negativa, né, de, pô, tá quente, para mim tá horrível, minha frequência cardíaca tá acima do que deveria estar. Então, eu gosto muito da frequência cardíaca, que ela nos ajuda a entender um pouco desse estresse térmico, quando a gente não tem um sensor de temperatura, porque, por exemplo, se você fizer um treino 3 horas ali, respeitando uma zona 2, né, zona 1, zona 2 ali, um Z1, Z2, que praticamente eu gosto muito, se você se hidratou bem e não tem um estresse térmico, você não sofre tanto com calor, a gente tende a ter uma frequência cardíaca bem estabilizada, tá? A gente não tem elevações significativas da frequência cardíaca. Agora, se você está respeitando a intensidade, mas a sua frequência cardíaca não para de subir, né, o treino todo, mesmo você respeitando uma intensidade mais baixa, o seu corpo está tentando se regular, porque a sua temperatura provavelmente subiu demais e está perdendo muito líquido por isso. Então a gente tem um problema com calor aqui que a gente tem que resolver, né? Aliás, aproveitando a sua experiência e autoridade, há muito tempo atrás eu li que um dos motivos de você não se basear em frequência cardíaca durante o treino é de que depois de um determinado tempo, uma parte do seu batimento tem a função térmica. Então, a mensuração da performance cardíaca, porque o coração tem a função térmica e tem a função de distribuição de sangue no organismo. Ele tem as duas funções. E a partir de um determinado tempo de treino aeróbico, um percentual desse batimento ele está focado em regulação térmica e outro percentual em distribuição sanguínea, digamos assim. Tá 40% certo isso aí, né? Então, E 60% errado aí, vamos pensar aqui. O principal transportador de calor do nosso corpo é o sangue. Nós estamos agora parados, sem fazer esforço, e nosso sangue está transportando o calor para diferentes regiões do nosso corpo. Então não tem, depois de 1 hora, depois de 1h30, depois de 2 horas, não. É o tempo todo o nosso corpo, nosso sangue transporta calor, tá? Então, o que acontece depois de um certo tempo é chamado de drift cardíaco, né? Quando você pensa que a frequência cardíaca devia estar assim, mas ao longo do treino ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela sai da onde ela deveria estar para estar para cá. Né? Então, para quem está nos ouvindo, em vez dela ser uma linha horizontal, ela começa a ser inclinada. Exatamente, bem lembrado aqui que tem um pessoal que escuta, né? Então ela perde linearidade e passa a virar uma certa rampa, né? Então a gente perde, muitas vezes a gente perde a associação entre potência, frequência, percepção e frequência, velocidade e frequência, para quem consegue ter a velocidade como um parâmetro, em alguns locais a gente consegue isso. Então a gente começa a perder o parâmetro da frequência comparado a esses outros parâmetros que a gente pode usar no treino. Muito por conta de diminuição de conteúdo plasmático. Então minha temperatura, né, eu estou produzindo calor a todo tempo. Eu faço um teste chamado teste do suor aqui, né, no laboratório de fisiologia, e eu meço a temperatura das pessoas. Normalmente, as pessoas vão ganhando ali
0,01 a 0,02 graus por minuto. E quem tem um estresse térmico um pouquinho maior, isso aqui não é dado científico nem publicado, é mais observacional meu, tá? Das minhas contas que eu faço aqui a cada Graus atleta que eu avalio. centígrados, graus centígrados de temperatura. Isso. E quem tem um estresse térmico maior, normalmente é 0,03 graus centígrados por minuto. Então, a pessoa ganha um pouquinho mais de temperatura a cada minuto comparado àquela outra que tem uma temperatura um pouco menor ou mais estabilizada, tá? Então, isso aqui, observações dos testes que eu realizo, não é nada publicado, né? Então, para ficar bem claro, não é nada publicado que seja algum artigo científico. Sim, não é um procedimento científico, é a observação clínica sua do Exatamente. Então, o sangue está fazendo esse papel o tempo todo, tá? Então, a frequência cardíaca a gente pode usar, sim. Eu gosto muito que as pessoas usem, associem ela com potência, com percepção de esforço, mas eu tenho que estar bem hidratado para ajudar nosso corpo a funcionar bem, tá? Então, vale e não a pena... hidratado demais para não diluir os nutrientes. E aí, quando a gente fala bem hidratado, envolve líquido e sais, né? E carboidrato. Então, a hidratação nossa, ela junta tudo isso, hoje em dia, durante um treino, tá? Só água, né? Como o pessoal brinca, só na água não vai, né? Mas tem que ter eletrólitos aí, sim. Tá, então estamos falando de equipamentos. Então falamos do colete, falamos da mensuração de temperatura, falamos... Posso fazer uma observação sobre o colete? Claro. Desculpa te cortar, Álvaro. Por que se usa o colete, né? O colete de gelo. A ideia, né? Surgiu-se uma ideia há alguns 10 anos atrás, mais ou menos, de que se eu resfrio esse corpo previamente, tá? Então, assim, eu largo com uma temperatura central menor, eu demoro um pouco mais para sofrer com estresse calórico, com estresse térmico, né, melhor dizendo. Então, o que a gente faz? A gente usa um colete, ou põe as mãos dentro de um balde com gelo, por volta de uns 5 minutos, tá? Isso, eu mando informação para o sistema nervoso, porque quem controla a temperatura do nosso corpo, quem está lendo e processando o tempo todo é o sistema nervoso central. É cérebro, né? Então, na hora que eu coloco um colete gelado e uma mão dentro de um balde cheio de gelo, eu estou mandando informação para ele e falo assim, olha, tá frio, tá quente não, né? Tá frio, amiguinho, presta atenção nisso. E aí, a gente tira isso e vai pro treino ou vai para a competição. Então, teoricamente, a gente espera que o estresse térmico demore mais para chegar, tá? Por exemplo, em treinos intervalados, já criou-se hipótese há um tempos atrás da gente colocar, no intervalo, a gente colocar a pessoa com gelo, a mão dentro do gelo, né? Por uns 2 minutos ali, volta para o esforço, mão no gelo de novo, volta para o esforço. Isso possibilitaria a pessoa ter uma fadiga central menor. Então ela ou às vezes mais só esforço. Pegar um gelo e esfregar no punho, ou a solução de botar gelo numa meia de nylon e colocar na nuca, coisa que a gente vê muito no pelotão também. Isso é interessante, porque tudo isso está mandando informação que, olha, não está tão quente quanto você está achando, viu? Não fadiga agora não, né? É uma tentativa assim de enganar nosso cérebro, tá? Então, mas quando a gente está enganando o cérebro, o corpo está sofrendo do mesmo jeito. Você está simplesmente não deixando ele funcionar. Assim, intuitivamente, tem um estresse térmico acontecendo e você está falando para o cérebro assim, não atua porque está tudo bem. Simplesmente usando o pulso e a nuca como pontos de sensor do corpo, vamos dizer assim, para dar uma informação diferente. Mas isso não é ruim? Vai depender de como é que está, qual o estresse térmico que está acontecendo ali. Se eu estou já no limite de uma exaustão térmica, isso vai ser ruim, porque eu posso vir a óbito, né? Então a temperatura interna passou de 40 a 41 graus, a chance de estresse térmico ali, né, e até um óbito é grande. Então se eu estou nesse limite e faço isso, estou fazendo errado. Agora, da mesma forma que eu posso... Estou ali com 38 e pouco, 39, só que meu cérebro está entendendo que está quente demais, eu estou um pouco desidratado, ele começa a diminuir minhas funções
ali musculares, por exemplo, para produzir menos potência. Então, na hora que eu consigo enganar ele por um tempo ali com um gelo na nuca, por exemplo, talvez tenha mais efetividade do que no punho, especialmente na bike, talvez eu consiga terminar essa prova, né, ou essa etapa ali da prova, com um pouquinho mais de força do que eu teria antes. Entendeu? Mas aí seria, por exemplo, e me corrija, o nosso corpo tem uma série de defesas fisiológicas, né? De nível de temperatura, de hidratação, então, por exemplo, de oxigênio. Então, quem faz mergulho de apneia, de que o corpo tem que ser treinado para ficar minutos sem adquirir, e é possível, e ele não entra em falência. Agora, o perigo é de que quem treina isso mal, simplesmente chega uma hora que o corpo de mergulhador acontece isso muito, de apneia, o corpo desarma, a pessoa apaga e inconsciente inspira água e morre afogada. Então, o exercício sempre, o condicionamento é de você entrar nesse limite de segurança que é muito conservador do nosso corpo para buscar mais alta performance. E fazer isso bem orientado para não colocar sua vida em risco. Exato, exatamente. Então a gente tem estratégias de adaptação térmica, né, para que a pessoa possa sofrer menos num calor extremo, que seja. Então, o que nos explicou muito nos últimos 2 anos é a questão da adaptação ao calor, adaptação térmica, né, ao exercício no calor. Então a gente vê hoje, vou dar um exemplo aqui, e que para mim é inadmissível, né? A gente, por exemplo, a gente ir para o Havaí competir no triatlo, no Ironman, e europeu, lá do norte da Europa, o cara vencia a prova, cara. Teoricamente não faz sentido nenhum, mas cientificamente faz todo sentido. Porque os caras... Porque, teoricamente, nós do hemisfério sul estamos mais adaptados a uma situação do hemisfério sul do Havaí. E alguém do hemisfério norte estaria menos adaptado à situação de vento e calor de Kona. E aí, você acabou de falar que os mergulhadores se adaptam a ficar muito tempo sem respirar, às vezes 10, 15 minutos. E no calor é a mesma coisa, a gente tem adaptação ao calor. A gente consegue adaptar as pessoas ao calor. Mesmo que ele tenha nascido na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, né? Então a gente consegue sim ajustar, adaptar as pessoas ao calor. Tem se estudado muito isso, inclusive com algumas suposições de que esse treinamento no calor, tá, possa ter efeitos até parecidos, por exemplo, como o treinamento em altitude. Olha que coisa maluca, onde os caras estão chegando, né? Como? Qual é a conexão dos dois? Porque o calor e a altitude. Quer dizer, a altitude é você ter oxigênio menos rico e adaptar o seu organismo. E no passado até técnicas de doping de transfusão, de pegar esse sangue lá e trocar ele no meio de um esforço intenso de uma grande volta. Mas aonde a adaptação do calor tem um efeito fisiológico similar? Parece que você treinar uma adaptação térmica e manter o seu corpo quente por um certo tempo, está gerando estimulação para liberação de eritropoetina e aumento de células vermelhas. O velho EPO, só que o EPO orgânico. EPO orgânico, claro, né? Mas isso ainda está muito embrionário na ciência, tá? Coisa assim de 1 ano para cá que o pessoal tem começado a demonstrar algo do tipo, tudo bem, mas a gente tem aparentemente algo promissor daqui para frente. Vamos ver o que as próximas pesquisas vão dizer, mas por enquanto parece interessante, né? Então, assim, é possível adaptar uma pessoa para performar melhor no calor. No seu caso, que é mistura de piauiense com carioca, mas mesmo assim se sente incomodado com o calor, né? Sente que tem uma performance diminuída no calor, a gente consegue se adaptar a isso. Não é muito agradável, mas você consegue se adaptar e melhorar esse contexto.
Tá? Então, voltando para o extracorpo, então colete, sensor de temperatura, e aí o cuidado com a suplementação, então hidratação com os complementos, não é só água pura. Que outros cuidados de escolhas a gente pode tomar para minimizar uma situação de calor extremo? Um ponto assim básico, simples, até bobo, mas que muita gente erra: a cor da roupa. O que tinha de gente lá no meio Ironman de Fortaleza com um macaquinho preto, você não tem ideia. Eu olhava para aquilo e falei assim: as pessoas esqueceram que estão em Fortaleza, que está 35 graus, porque a cor preta realmente ela vai segurar mais calor. Então, eu vou usar cores mais claras, né? Existe eu acompanho muito um atleta do triatlo, o Christian Blumenfeld, que foi campeão olímpico, campeão mundial de Ironman, e eles fizeram alguns testes com cores diferentes do macaquinho e monitorando temperatura. Esse cara só usa branco. Até o capacete mesmo. O capacete, a sapatilha, tudo isso então, contribui. Assim, tudo isso contribui para você ter um estresse térmico menor, para você segurar menos calor, né? E tomar cuidado com o tipo de tecido que você vai usar. Pessoal que compete já está com tecido já mais tecnológico, mas um cuidado, né, também com o tecido que vai usar, para não ser um tecido que segure mais calor, para ser um tecido que permita que o seu suor saia mais facilmente, que a sua temperatura saia mais facilmente, né? Porque isso vai fazer diferença, vai fazer bastante diferença realmente. Tá? Será que quando a gente olha o Renko ou o Mathieu Van Der Poel todo de branco da cabeça aos pés, não é só uma coisa de estilo, e tem toda essa polêmica de bibi branco, né? Mas ou talvez um cuidado de um ganho incremental de ter alguma coisa que a temperatura dele vai segurar melhor? São ganhos marginais, né? Aqueles micro ganhos que a gente vai somando aqui, ali, aqui, provavelmente tem sentido sim, né? Provavelmente faz a gente for pensar, tudo isso de pesquisa surge lá no Pro Tour, surge nesses caras de Ironman, então são os maratonistas de elite. Então, esses três públicos aqui esses caras estão pensando muito sobre essas coisas há muito tempo. Então, tudo faz sentido ali, né? E, Gerson, sobre comportamento. Então, horas do dia ou gatilhos de temperatura e umidade que você fala assim, não vou treinar. Tenho planilha para cumprir, a prova está chegando, mas nessa circunstância aqui eu vou estar pagando um preço caro para o meu corpo. Existe uma recomendação internacional para a gente evitar, nós vamos dar risada aqui, né? Mas para evitar ambientes com temperatura acima de 30 graus. E que competições não aconteçam em ambientes com temperatura acima de 30 graus. Tipo, então, assim, na Suécia, Noruega e Finlândia, ok, tudo bem, tá tudo certo lá. Só que são orientações publicadas por pesquisadores europeus, né? E do norte da Europa. Então, por quê? Porque quando a gente pensa em temperatura ótima para performance, nós vamos pensar em 10 a 20 graus no máximo. Né? 10 a 20 graus no máximo, ou seja, de 20 a 30 a gente já começa a ter um estresse térmico razoável, que para a gente aqui é normal, quase todo dia no Brasil, especialmente aqui no Sudeste, Sul. Se eu pensar acima de 30, é todo dia em Centro-Oeste, Nordeste e Norte aqui no Brasil. E aí a gente costuma dizer, Álvaro, o pessoal do Nordeste e do Norte é adaptado. Não são, porque eles treinam de madrugada. O pessoal foge do calor lá também, né? Eu conheço muito atleta, recebo muito atleta do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. O pessoal treina 4h30 da manhã até as 7 estourando. Eles falam, cara, passou das 7, não dá para treinar mais. Só que acontece, mesmo esses atletas, quando vão para uma prova num ambiente muito quente, alguns deles passam mal. Passam mal que eu digo, perdem muita performance. Sofrem. Sofre porque treina só de madrugada. Esquece que precisa treinar ali entre as 7 às 10 da manhã, pelo menos, para gerar uma adaptação. Né? Eles moram num lugar que a temperatura é 35, 40, mas quando eles treinam está 28, 25. Exato. Né?
Então, a gente precisa, por exemplo, de um certo tempo, uma certa sequência de treinos, uma temperatura aumentada interna, para gerar adaptação. E a adaptação, ela envolve regular melhor a temperatura corporal. E para regular melhor a temperatura corporal, normalmente eu aumento o suor. Eu vou suar mais. Então eu vou otimizar o mecanismo de perder suor para que ele ganhe calor e evapore. E aí a gente tem um outro complicador a partir disso, que é aumentar a hidratação da pessoa, né? Eu já testei atletas que perderam mais de 2 litros de líquido em 1 hora. É impossível a pessoa beber 2 litros 1 hora. Né? O nosso intestino, ele absorve ali estourando 1 litro, 1 litro e 200, que eu já vi assim, em alguns estudos falando de máxima taxa de absorção média de um intestino de um esportista. Obviamente pode ter gente que vai absorver um pouco mais ou menos. Então, assim, na hora que eu adapto essa pessoa ao calor, eu também tenho que adaptar ela a ingerir mais líquidos, né? Com mais isotônicos ali no meio desse treino, dessa competição. E aí que muitas vezes é o que mora o perigo, né? A pessoa tem que aprender a fazer xixi na bike, não tem jeito, né? Se estiver no pelotão, né? Vai lá, e pro final do pelotão vai fazer isso, mas... Porque o profissional, eles têm as pausas e a técnica de urinar em cima da bicicleta. Mas amadores que fazem treinos longos, às vezes ficam segurando o que a gente já ouviu aqui, urologistas, é uma coisa muito pouco saudável, de você ficar com vontade de urinar e tá constrangido, não tem como parar, quer fazer emendado, enfim, não é saudável do ponto de vista, seja masculino ou feminino, de você ficar com a bexiga cheia. Sim. Então a gente também tem que ter essa outra habilidade, muitas vezes, que é aprender a fazer xixi pedalando, né? Se não dá para fazer pausa na hora. Então, mas não tem habilidade, é relaxar, fingir que tá de fralda e... mas tem gente que não consegue. Muita gente não consegue, né? Então a pessoa fica segurando, aí ela para de beber o líquido que ela tem ali, para não ficar mais apertada, ela começa a sentir desconforto para pedalar, e a performance dela faz isso, né? Não tem jeito, ela cai, né? Ela perde performance. Então, é ganhar habilidade mesmo, destreza ali de dar uma relaxada e... Então, mas para os homens é menos complicado, mas para a mulher é impossível de urinar em cima da bicicleta. Para o homem consegue virar para o lado, e o que a gente vê nos ciclistas profissionais, a televisão muda a câmera toda vez que vai acontecer, tem até os lugares que o pelotão combina, que ali todo mundo vai meio que dar uma parada, mas para a mulher é impossível, né? Porque ela tem que literalmente descer da bicicleta, se agachar pela anatomia feminina. Então, olha, tem muito relato no triatlon, o pessoal faz xixi pedalando, ninguém para. Mesmo relaxa e vambora. Relaxa e vambora. Fica cheio de xixi, perna cheia de xixi, sapatilha cheia de xixi. O pessoal às vezes vai fazer a transição, senta ali para fazer a transição, faz xixi na cadeira sem querer. As provas estavam punindo as pessoas por conta disso, né? Então é realmente ganhar uma habilidade, porque assim, em situação extrema, como você acabou de falar, faz mal ficar segurando, tem que fazer, não tem jeito, né? Agora, estamos falando de suor, é um tema antigo, mas vale sublinhar aqui no tema, que é a qualidade do suor e o que significa quando a roupa fica toda manchada de branco e com cheiro ácido. O que isso significa para esse atleta quando está num treino longo e a roupa fica toda esbranquiçada e com cheiro ácido? A gente perde muitos eletrólitos no nosso suor. O principal dele, o que a gente mais pede, é o sódio, que a nossa maior preocupação em reposição é o sódio, tá? Quando você está num ambiente que o seu suor está evaporando bem, a gente vai começar a perceber mais essas manchas brancas, né? Porque o sal vai ficar ali, impregnado na roupa, né? Na roupa, na testa, né? Quando o ambiente às vezes é muito úmido e a gente não consegue que esse suor evapore com tanta facilidade,
a gente normalmente vê menos essas manchas brancas, porque você fica suando o tempo todo, você não fica seco, né? Mas isso é sal, né? Sódio em especial, em grande parte, tá? A gente vai perder ali potássio, magnésio, um pouco de cálcio, um pouco de cloro, mas tudo em baixíssima quantidade. O sódio é em alta quantidade. Tem pessoas que às vezes chegam a perder 2 a 3 gramas de sódio por hora, Caramba. né? Que é muita coisa, muita coisa. Então é uma pessoa que vai ter que também fazer uma reposição de sódio dentro do exercício. Não é, a gente não faz 100% de reposição, isso não é fisiologicamente adequado, mas a gente tem que repor esse sódio. Normalmente a gente fala em cápsulas de sal, né, muitas vezes, ou mesmo os intratreinos que já tem sódio já nos seus scoops ali. Mas se a gente for pensar numa cápsula de sal, normalmente ela tem entre 300 a 400 microgramas de sódio, né, 0,3 a 0,4 gramas de sódio. Às vezes o pessoal manipula, chega lá com 0,5 gramas, né, de sódio por cápsula. Então, para quem tem muita cãibra, para quem perde performance e vive com a roupa cheia de sal, às vezes a reposição é importante, bem importante, né? Você no começo do programa mencionou sobre treino indoor. Eu acho que uma das grandes evoluções que aconteceram foi a qualidade dos rolos, foi os aplicativos e a facilidade de encaixar treinos de qualidade para quem tem pouco tempo ou mora num lugar de muito trânsito. E você mencionou de que não basta colocar o ventilador na frente quando está calor. A gente vai ter que ter uma preocupação especial aí com essa convecção, né, que é a perda de calor através do vento. Se tiver um ar-condicionado, melhor ainda. Se tiver só um ventilador, é bom. Se tiver um ar-condicionado mais um ventilador, melhor ainda, né? E a gente ter a preocupação que você vai ter que se hidratar mais nesse treino indoor do que você costuma se hidratar fora, né? Se possível, usar janelas abertas, né? Que tenham se for possível, uma corrente de vento ali, melhor ainda. Então, isso pode ajudar bastante nessa regulação da temperatura e a sensação térmica não ficar tão alta, tá? Então, vai ser importante para a gente pensar nisso. E, obviamente, bastante líquido, com sais minerais ali, com eletrólitos, para repor tudo isso. Vai ser bem, bem, bem importante, tá? E a regra de horários em dias mais quentes e com menor umidade, evitar atividade ao ar livre de 10 da manhã às 4 da tarde. É uma regra que é saudável ser observada? É muito saudável, né, seguir essa regra. Entre as 10 e as 4 da tarde, como você comentou, normalmente é o período mais quente do dia. Então, a chance de você ter um estresse térmico quando você sai para treinar no período mais quente do dia, ela aumenta bastante, né? Não tem outra alternativa e só consigo treinar nesse período das 10 às 4 da tarde. Né? Às vezes tem muita gente treina na hora do almoço, né? Então, se você vai treinar nesse horário e está muito quente, o que seria muito quente para a gente? Acima de 25 graus, 30 graus, já está muito quente, tá? Eu sugiro, normalmente, se tiver ali entre 25 e 30 graus, põe 5% a menos de esforço, tá? E aumenta um pouco a sua hidratação, pode ser 5 ou 10% a mais ali de hidratação. E se tiver mais de 30 graus, né, que a gente faça um esforço ali por volta de uns 10% mais leve, tá? Porque lembrar, a produção de calor aumenta com o aumento da intensidade do exercício. Se eu estou em zona 1, eu estou produzindo uma certa quantidade, se eu estou em zona 2, uma certa quantidade, zona 3, mais calor, zona 4, mais calor, zona 5, mais calor ainda. Você vai fazer uma zona 3, 4, meio-dia, cara, a chance de não dar certo, não sair um bom treino é gigantesca, né? Então, é um treino Z3, Z4, tá mais de 30 graus, faz um Z2, Z3 e capricha na hidratação. Você vai ter benefícios
e o seu dia, né? Além daquele momento ficar saudável para você, né? Porque ele pode ficar nada saudável se você terminar o treino exausto, com dor de cabeça, com possível estresse térmico por excesso de calor. Isso não é saúde, né? A gente não está buscando isso nos treinos. Então é melhor que você diminua a intensidade, você vai ter benefícios com o treino e vai sair dali em paz, saudável, vai continuar o seu dia no trabalho, com a família, com os seus objetivos aí, sem ter tantos problemas, né? E dos wearables, o medidor de glicose, que o triatlon permite o uso, o ciclismo de estrada competitivo não permite o uso em prova. O quanto ele também é um elemento interessante para quem treina mais sério? Para ter a temperatura, o batimento, o nível de glicose? Se a gente for pensar nesses 3 que você comentou, eu apostaria primeiro frequencímetro, frequência cardíaca, para mim é o essencial. Segundo, medidor de temperatura e encerramos ali, né? Por quê? O medidor de glicose, né, ele, se você não for diabético, que aí a gente tem um problema, né, específico para resolver, um problema não, né, um problema de saúde aqui específico para monitorar. Se você não é diabético, esses equipamentos que prometem ler a glicemia dentro do treino, eles têm uma falha muito grande, né? Tanto que todas as revisões sistemáticas, que são artigos assim, muito importantes para a gente, que falam de medidores de glicose durante o exercício, todos eles terminam o estudo, a conclusão, falando assim, ó, não use, o erro é muito grande. Muito grande quanto? Mais ou menos 20%. Caramba! Então, uma glicemia que pode estar 100, ela pode estar 80, pode estar 120. Ou seja, eu posso esperar um pouco mais para me alimentar, se ela está 120, ou para estar 80, eu preciso me alimentar agora, né? Porque senão ela baixa demais, eu vou ter hipoglicemia. Então, um erro de 20%, cientificamente falando, é absurdamente grande. Como cientista, a gente não aceita isso, né? Então a gente não recomenda isso. Tanto que a principal marca que tentou fazer isso já fechou as portas, né? Não se vai vender mais esse equipamento, porque muitos países não aprovaram o uso desse equipamento, né? Provavelmente por conta desse erro gigantesco. Então, lá atrás eu falava, não usa isso, o pessoal falava, mas pô, lá no Pro Tour tá todo mundo usando, né? Até antes do pessoal proibir, tem as modinhas, né, de acessório. Exato, né? E o pessoal esquece que tem muito dinheiro envolvido nisso. Eu lanço, né? Eu sou uma indústria gigantesca, eu lanço um produto específico para o esporte, eu vou patrocinar o cara do Pro Tour mesmo para fazer propaganda. E vou fazer propaganda em cima dele. Então, a gente precisa entender qual a validade científica desse equipamento. Falei agora há pouco da validade científica do medidor de temperatura. É razoável. Tem um erro que, tem uns 10% de erro ali, mais ou menos, mas não é o 20% do medidor de glicose. Então, 10% a gente entende que tem um erro ali e vamos usar. Até porque a gente só tem ele. Mas lá da glicemia, eu acho um erro muito grande. Aliás, não sugiro. Né? Não, acho que não é um tema nosso aqui, mas uma conversa sempre que vale... a gente vive vendo artigo na imprensa genérica de, porque esse estudo falou isso, esse estudo falou aquilo. Mas que estudo é esse? E aí tem 2 discussões que eu estava ouvindo outro dia. Uma é que a ciência e a pesquisa precisa de recurso. E é cada vez mais difícil a pesquisa pura. E cada vez mais frequente a pesquisa patrocinada com interesses comerciais. Por exemplo, eu vi um estudo de um grande fabricante de cerveja comprovando que beber cerveja faz bem. Pago pela cervejaria. E aí alguém publicou que beber cerveja faz bem para a saúde. Então, o grande desafio é que um estudo patrocinado ele vai ser publicado com um viés de reforçar um produto. E que talvez não corroborado, até pode ter tido toda a metodologia de teste cego, placebo, etc., mas ele foi feito com um objetivo. Né? Você está fazendo uma conta para um resultado que você quer que chegue. E você vai fazer várias até que você achar uma que chegue naquele resultado. Então, sempre um dedo de cuidado de todos nós em
acreditar. Ó, tem uma pesquisa que eu li aqui no jornal que disse que faz isso que faz bem. Se informe. Exato, né? Se eu pegar suplementos, né, que o pessoal usa por endurance aí, o que tem realmente? É um suplemento, o pessoal fala muito, né? Evidência A. Mas evidência A para quê? Né? Que esporte que ele virou evidência A? Em que situação que ele virou evidência A? Então, tem muitas páginas a serem lidas e as pessoas costumam só ler a primeira página, no máximo a segunda, né? Então, quando a gente trabalha com ciência e tem uma formação boa dentro da ciência, a gente não aceita esse tipo de coisa e esse tipo de argumento, né? Porque, cara, a página 10 tá falando outra coisa. A página Não, 1 e eu faço esquece, a minha né? culpa como um amador curioso, que quando tem uma pesquisa séria que eu leio, quase sempre eu vou prestar atenção no cabeçalho e no último parágrafo. E a minha ignorância, a minha incapacidade técnica de ler e um pouco de preguiça. E com certeza eu estou tirando conclusões erradas dessa leitura. É o que a gente fala de ciência feita através de resumos, né? O pessoal lê o resumo e já faz um post lá na rede social e já vira um bafafá. E na hora que você, puta, deixa eu ler esse artigo aqui com calma, né? Aí você começa a ler, e fala, opa, ele não falou isso não, né? Então a gente precisa tomar um cuidado grande com isso. Mas assim, como amador curioso, você está fazendo seu papel de querer aprender mais, né? E tá tudo bem. Ou diminuir a ignorância. E nisso, Gerson, é um privilégio, você já veio aqui algumas vezes, e eu espero que você aceite o convite de vir outras, porque você é uma das pessoas que a gente pode se referenciar, que tem um cuidado e uma disciplina acadêmica e clínica, de que a sua opinião não é um palpite de conversa de pão de queijo com cafezinho. É baseado em observação, em estudo e em experiência. E é isso que a gente gosta sempre de trazer aqui para o nosso ouvinte da Gregário. Eu costumo, Álvaro, dizer até que eu não tenho opinião. Eu tenho opinião para algumas coisas, mas para questões científicas e técnicas, eu tenho um posicionamento técnico-científico, que não é minha opinião. Opinião é quando, né, eu gosto dessa garrafinha aqui, dessa cor, né, prateada e tal, você prefere a garrafinha preta, outro prefere a garrafinha azul, e cada um tem a sua, mas um assunto técnico, a gente tem que ter posição técnico-científica, e aqui é a minha posição, de sempre estar olhando com cuidado, né, e eu faço às vezes algumas críticas a Guedes, né, a inteligência artificial e algumas questões aí que o pessoal gosta de usar, e eu também uso, diga-se de passagem, mas eu sempre uso com o pé atrás, né, tentando entender onde que está a falha, tudo tem falha, não existe equipamento 100% preciso, teste 100% perfeito, tudo tem falha, a gente precisa entender onde que está a falha e como é que a gente vai conseguir usar isso com as pessoas. Por isso que eu falo, a gente tem um posicionamento técnico-científico. Né? E para quem está nos ouvindo aqui, qual é a sua opinião sobre a consciência corporal e a percepção de esforço? A gente está falando de vários gadgets, de várias coisas, mas o quanto é importante para um atleta aprender a se escutar? Tá em um dos pontos mais importantes que os treinadores precisam treinar os atletas a fazerem, e os atletas precisam estar abertos a aprenderem isso, né? Andar ali, né, às vezes com um Garmin ou a rua ali, né, ele tampado. Você vai andar hoje em zona 2. O cara tem que saber o que é zona 2 no corpo dele. Vai para uma prova, o equipamento não funciona. E aí? Né? Então, assim, eu sou extremamente favorável ao uso de percepção de esforço, né? A percepção de esforço não surgiu do nada, foi um estudos técnicos científicos da década de 60 do Gunnar Borg, né? Que era um sueco ali, psicofisiologista, e depois disso a gente vem evoluindo muito, né? Para a gente ter uma ideia, até os 5, 6 anos de idade, a gente consegue perceber 2 tipos de esforço, leve e forte.
Só com 10 anos de idade que a gente consegue perceber 4 tipos de esforço. Um leve, um moderado, um forte e um máximo. E a gente, na fase adulta, a gente também só consegue perceber 4 tipos de esforço. Então, na nossa cabeça, a gente só tem 4 zonas. Né? Isso são revisões daí de vários artigos científicos que eu já li, né? Trabalhei com isso no meu doutorado e tudo mais, no meu mestrado também. Então, a nossa percepção do que está acontecendo é muito importante. E na hora que a gente junta isso, associa isso com métrica fisiológica, que é a frequência cardíaca, e com métrica mecânica, que é a potência, cara, você tem um trio muito bonito para você ter treinos otimizados, para você ter provas otimizadas, na hora que a gente consegue juntar essas 3 coisas. Então, o atleta que se conhece bem e consegue juntar isso com uma potência, com uma frequência cardíaca, cara, a chance dele errar vai ser cada vez menor, né? A tomada de decisão dele dentro da prova vai ser baseada em vários parâmetros. E aí ele só vai errar muitas vezes até se ele quiser, muitas vezes, né? Não, eu vou com esse grupo aqui, sabendo, olhando ali, frequência tá alta, a percepção tá alta, a potência tá fora. Não, mas eu tenho que ficar nesse grupo, né? Acontece disputa de medalha. É disputa de medalha ou a vaidade. Exato, né? Você saiu com um grupo mais forte, não quer dar o braço a torcer e de sobrar. Atendi hoje um atleta, sim, ele fez o letap longo, né? E ele escolheu um grupo ali, ele ficou naquele grupo, deu 2 horas de prova, acabou a energia dele. Né? Então ele passeou na Serra Velha, ele podia subir a 230 watts, ele subiu a 180. Né? Por quê? Porque ele gastou tudo antes para ficar num grupo que não era o dele, né? E ele tinha potência, frequência cardíaca, percepção à disposição dele. Né? E agora ele vai para um Gran Fondo aí e falei, cara, não é isso de novo, pelo amor de Deus, né? Então é bacana quando a gente pode usufruir, né, de tecnologia e da nossa percepção ao mesmo tempo. Gerson, muitíssimo obrigado. Conversar com você dá para fazer uma maratona de 24 horas de curiosidades e ficando menos ignorante, mas para isso a gente vai te convidar para outros programas. Nesse aqui foi para falar de como é que a gente lida com esses calores extremos e essas variações que a gente está vivendo. Super obrigado. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. E Gerson, com certeza virão outros convites. Álvaro, muito obrigado. Desculpa quando eu não posso atender, às vezes a rotina aqui aperta, mas é sempre um prazer estar com vocês. Eu, desde o começo, eu escuto o Gregário. Acho o trabalho de vocês muito sério, por isso que eu faço questão de vir, né, e de estar com vocês aqui, e agradeço muito pela oportunidade de poder dividir um pouco aí do que a gente fica estudando com tanta gente que escuta vocês. Obrigado mesmo.